Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Salão Comunal. Antes de mais nada, para tudo aí, se inscreva no canal se ainda você é sua primeira vez aqui vendo os vídeos, se inscreva. Também clique no botão aí de notificações, né, no sininho para receber todas as mensagens de vídeos novos e também já vai deixando o seu like aí que ajuda imensamente no crescimento aqui do canal, que ainda tá muito pequenininho, né? Mas vamos subir aí se Deus quiser. No vídeo passado eu fiz um vídeo sobre Hogwarts e eu prometi que iria trazer neste vídeo o tema de Ilvermorny, falar um pouquinho da sua fundação, da sua fundadora e também um pouquinho sobre o Ilvermorny, que não tem tantas coisas assim pra gente falar como existe em Hogwarts, né? Porque Hogwarts é um local onde se passou 7 livros, né? E 8 filmes, então uma coisa muito assim vasta, bastante, né? Agora o Ilvermorny é um pouco mais desconhecido, mas vamos falar principalmente da sua fundação, que é o que nós temos mais assim de material para a gente estudar, né? Então vamos lá. Para a gente falar da fundação de Ilvermorny, nós temos que ter como uma pessoa muito importante, sendo ela Isolde Sayre, que ela foi a principal fundadora da Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny, que é localizada nos Estados Unidos. A Isolde Sayre, ela nasceu por volta do ano de 1603, por aí assim, lá na Irlanda, no condado de Kelly. E ela tinha uma linhagem de bruxos de famílias puras, e não era qualquer família pura, era a família de puro sangue, assim, linhagem assim de top, de elite de bruxos, muito top de elite de bruxos mesmo, tipo, sua mãe era descendente de Salazar Slytherin, que foi um fundador da escola de Hogwarts, né, da Casa Sonserina, e também ela era descendente de uma bruxa muitíssima famosa, conhecida por seu poder muito grande na questão de transfiguração, que se transformava em um corvo, né, chamada de Morrigan. Essa bruxa é muito famosa na Irlanda, né, e o seu pai é descendente dessa bruxa. Tá? Então são dois bruxos que ela tem uma descendência muito pesada, tá? Então ela é dos tops da elite de bruxos, beleza? Tem aí, né, os bruxos de puro sangue que se acham mais que os outros, né? Chamam de sangue ruim e blá 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 blá, beleza? Mas por muito contrário era a família da Isolde, né? Porque o seu pai, chamado de William Sayre, ele já educava ela já desde criança a praticar atos bons, tanto com seres mágicos, tanto com humanos trouxas. E a Isolde Sayre, junto com seu pai e sua mãe, desde pequeno praticavam esse bem e eram reconhecidos por isso. Eles também ajudavam a curar os trouxas quando tinham doenças, essas coisas assim, até os animais. Só que um dia aconteceu o seguinte: quando a Isolde tinha 5 anos de idade, a sua casa pegou fogo e seus pais morreram. E daí a sua tia, chamada de Gormley Gaunt, né? Gormley, se pronuncia Gormley, mas se escreve Gormleif, com TH no final, tá? Gormley Gaunt, que ela era descendente do Salazar Slytherin, porque ela era irmã de sua mãe, e como você sabe, os Gaunt têm descendência de Salazar Slytherin, e assim vai. Então é o seguinte, ela salvou a sua sobrinha Isolde. Só que, mais pro futuro, né, quando a Isolde estava morando com ela lá um tempinho, ela descobriu o seguinte, que a sua tia era psicopata, era louca, era doidona, era biruta da cabeça. Por quê? Porque ela tacou fogo na casa dos seus pais, né, para poder matar eles mesmo e pegar ela. O seu plano deu certo para poder fazer o quê? Porque no pensamento da Gormley, sua tia, que levou ela para morar no condado de Conchally, que era um outro lugar lá de uma outra cidade da Irlanda, né? Ela pensava o seguinte, ela pensava que a Isolde, como veio de 2 linhagens de bruxos muito puros de elite, não tinha que ter um comportamento como seus pais estavam ensinando ela a ter, que era tratar todos da mesma maneira. Ela achava que ela tinha aquele mesmo pensamento mais ou menos da família do Draco Malfoy, assim, dos Malfoy, né? E do Voldemort, todo mundo. E do Salazar Slytherin, principalmente, que foi o que pregou isso. Que é a questão da pureza. Os puros não devem se misturar com os mestiços, têm nojo dos mestiços e odeiam tremendamente os trouxas. Então, ela era desse jeito, ela era esse pensamento bem, né, das antigas mesmo. E ela
foi tentando educar a Isolde a ser uma bruxa meio que do mal, né? Porque só quem é do mal tem esse pensamento, né? E daí ela começou a fazer atos, né, para Isolde se espelhar nela e se tornar uma bruxa como ela. Isso era o que ela queria fazer com a Isolde, né? Então quando elas moravam numa casa, né? E daí nessa casa, quando passava ali na vizinhança trouxas ou animais, a sua tia Goromilei matava os trouxas ou jogava um feitiço ali para condenar eles e etc. E tanto animais também, mostrando que eles que mandam, né, em qualquer um. Enfim, teve uma infância muito ruim. Até que um dia, né, a Isolde ela decidiu enfrentar sua tia, porque sua tia era louca, fazia isso. E a sua tia também, quando chegou a carta de Hogwarts para a Isolde estudar em Hogwarts, sua tia não deixou ela estudar em Hogwarts, por causa que ela já tinha estudado lá, mas ela achava que se a Isolde fosse estudar em Hogwarts, a Isolde ela iria iria frequentar uma escola que tem mestiços, ia se misturar com esse bando de gente que ela não gostava, então iria corromper tudo que ela tinha ensinado para Isolde, iria corromper toda a linhagem dela, e assim por diante. Então ela não queria que a Isolde fosse para Hogwarts, proibiu ela de ir para Hogwarts. Então até que quando a Isolde tinha 11 anos, 12 anos de idade, ela ficou extremamente revoltada, já estava fodida mesmo, e resolveu fazer o quê? Fugir dali. Então ela pegou a varinha, roubou a varinha da sua tia, e também pegou um broche que era de sua mãe, que estava com a tia dela, que era um broche do nórdico, e ela resolveu fugir. Primeiramente ela foi para a Inglaterra, depois a sua tia foi atrás dela, depois ela resolveu pegar um navio chamado Mayflower, que iria da Inglaterra para os Estados Unidos da América, e lá ela pensou assim, lá é mais longe, minha tia vai ter mais dificuldade de me achar. Então ela mudou o seu nome de Isolde Sayre para Elias History e também cortou seus cabelos, colocou um chapéu ali, uma vestimenta mais masculina, e daí ela pegou e foi para os Estados Unidos da América para fugir de uma vez por todas de sua tia, mas ela sempre teve aquela vontade de permanecer ali no Reino Unido para poder estudar em Hogwarts, que era um dos seus grandes sonhos de sua vida, porque ela tinha certeza de que era uma escola muito boa, mesmo que sua tia criticava, abaixava ali Hogwarts, ela tinha certeza, porque como sua tia era louca, era psicopata e muito ruim, muito cruel, ela tinha certeza que Hogwarts era o contrário do que sua tia falava. Bom, ela chegou nos Estados Unidos da América e daí ela ficou meio perdida. Aonde que eu vou? O que eu faço? Porque não conhecia ninguém, uma criança ali de 12 anos de idade, 11 anos de idade, aonde que ela ia? Então ela encontrou ali umas criaturas meio que num terreno de montanhoso ali dos Estados Unidos, meio assim, sem ninguém, meio isolado. Ela decidiu morar ali, que tinha uma caverna, ela foi morar ali. E essas criaturas, né, esses animais que tinham ali, né, criaturas mesmo assim, um era chamada de esconde-esconde, o outro era chamado de Pookwood, que futuramente o Pookwood vai se tornar uma casa, o nome de uma casa da escola Ilvermorny, e eu vou explicar aqui por que vai se tornar. Ela não se dava mal com essas criaturas, e essas criaturas não se davam também mal com ela, mas também não se dava bem, porque essas criaturas, o esconde-esconde, o Pookwood são criaturas que matam muitas vezes pessoas, né? Principalmente os esconde-esconde. Os trouxas não têm chance com eles, né? Por mais que naquela época eles desconfiavam que era uma criatura meio que mágica, porque naquela época não tinha muito essa coisa de distinguir um grupo do outro, era meio que uma zona, tá? Depois que foi construir ali os ministérios da magia, essa coisa, a Macusa dos Estados Unidos, etc. Depois que foi fazer isso, naquela época não tinha muito aquilo, era 1615, né? Era muito antigo. Bom, é o seguinte, um certo dia a Isolde saiu ali da sua caverna e viu brigando o Pookwood com o esconde-esconde. Ela foi intervir aquela briga, porque ela viu que o esconde-esconde estava ganhando a briga do Pookwood e ela não queria que o Pookwood morresse. Foi lá e interviu a briga. Com isso, o esconde-esconde fugiu e o Pookwood foi salvo pela Isolde. A partir disso, o Pookwood ele decidiu ser meio que servo da Isolde, por mais que o Pookwood ele fosse uma criatura raivosa que não queria
ter um mestre a seguir, etc. Assim, isso é de todos os Pookwoods mesmo. Eles são criaturas assim zangadas, de mal com a vida, etc. Né? Bom, seguinte, ele resolveu ser servo dela até o dia que ele salvasse ela ou fizesse alguma coisa para se tornar meio que kit dela, né? Porque ele estava devendo uma para ela. Por fim, essa relação entre os dois foi passando os dias, ela foi crescendo cada vez mais, os dois se tornaram meio que amigos e ela nomeou o Pookwood de William, que era o mesmo nome de seu pai. Depois ele ficou tão amigo dela que ele foi apresentar algumas criaturas da floresta lá para ela, porque ela disse para ele que ela gostava muito de criaturas mágicas. Então ele foi apresentar algumas. Ela foi lá, conheceu algumas criaturas mágicas. Depois ela se deparou com uma criatura que ela teve uma grande conexão. E o Pookwood não entendeu o porquê. Que era uma cobra, né? Era uma serpente chamada de Grande Serpente do Rio. Morava no rio, obviamente, era muito grande, por esse o nome. E ela teve uma conexão muito grande, porque, como eu já disse, ela tinha sangue dos Gaunt, que era descendente do Salazar Slytherin, e como ele era ofidioglota, né, podia falar com as cobras, ela também tinha essa conexão, por mais que ela não fosse ofidioglota também, mas ela tinha essa conexão com as serpentes, por causa que ela tinha meio que essa herança genética aí, então ela tinha essa, né, conexão com as serpentes. E a serpente gostou muito dela, ela mudou a serpente e assim foi. Até que um dia ela estava na floresta ali andando, os anos se passaram, ela já estava adulta. E daí o que aconteceu? Né? O Pookwood ainda era amigo dela e tal. E daí o que aconteceu foi o seguinte, ela encontrou na floresta o mesmo esconde-esconde que estava atacando há anos atrás o seu amigo Pookwood, William. Né? Ela viu que ele matou ali dois adultos, um marido e uma mulher. E ao lado tinha... dois meninos, que provavelmente era filho do casal, obviamente. E daí o que aconteceu? Ela, junto com o Pookwood, matou o esconde-esconde e pediu para o esconde-esconde ajudá-la a levar os garotos para a sua casa, uma caverna ali que ela morava. O Pookwood se recusou, porque, como eu já disse, o Pookwood era o William, né? Era uma criatura muito assim zangada e tal. E ela falou assim, ó, se você me ajudar a levar eles para dentro da caverna onde a gente mora, você vai ficar meu kit, não vai estar mais me devendo nada, e daí você pode ir embora e fazer o que você quiser da sua vida. Beleza, ele ajudou a levar ela lá, e ela cuidou, ele foi embora da vida dela, e daí, olha só como ele era grande amigo, né? Ela falou assim, eu preciso fazer um enterro para os pais dessas crianças, para quando elas ficarem bem, né, elas poderem visitar o túmulo deles. E a partir disso, quando ela chegou na floresta para pegar o casal e enterrar, tinha um cara lá, e ela meio que pegou a varinha assim, sem pensar, e atacou o cara, porque, sei lá, o que ele estava fazendo ali com os corpos. Esse cara voou na árvore, e depois ela perguntou para ele o que ele estava fazendo. Esse cara se chamava James, que futuramente iria se casar com ela, né? E ele disse que ele conhecia aquele casal porque veio junto com ele na embarcação. Só que, detalhe, aquele casal era bruxo, e o James era trouxa. Beleza. Aí o James foi lá com ela, enterraram os corpos do casal e depois cuidaram das crianças até ficarem bem. Aí depois, quando as crianças estavam bem, elas contaram para Isolde que elas eram bruxas e por isso tinham conseguido se recuperar melhor, porque se fosse um trouxa provavelmente tinha morrido, né? E daí o que aconteceu? O James se apaixonou por ela, ela também pelo James, eles adotaram as crianças, que essas crianças chamavam de Webster e a outra chamava de Chadwick. As crianças contaram para ela, né, que tinha uma grande vontade de estudar em Hogwarts, de voltar para o Reino Unido e estudar em Hogwarts. Só que ela não poderia voltar com eles ali no Reino Unido porque ela tinha ainda meio que medo da sua tia, né, da Gormleif Gaunt. E daí o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu também tenho vontade de também conhecer Hogwarts, estudar em Hogwarts, por mais que agora não dá para eu voltar lá para o Reino Unido e querer estudar em Hogwarts, porque eu já estou adulta, grande, não tem como isso acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos fundar uma escola aqui nos Estados Unidos, já que não tem nenhuma escola aqui nos Estados Unidos, vamos fundar uma escola aqui nos Estados Unidos. Eles precisavam do nome, precisavam achar um local e escolher qual seria o nome das casas, além de que os garotos não tinham varinha, então como seria solucionado esse problema? Até que um dia a Isolde ela deitou, né, dormiu, e daí ela sonhou com a grande serpente do rio, que a chamava para o rio. Ela acordou, levantou, foi a pé até o rio, a serpente estava esperando por ela, abaixou a cabeça e falou para ela o seguinte, né,
Por mais que ela não entendesse muito a fala da cobra, mas ela tinha uma conexão que ela entendia que a serpente estava dizendo a ela que tinha que pegar um pedaço do chifre dela para poder fazer o núcleo de uma varinha, né? Para a varinha poder ter magia, óbvio. E daí ela pegou aquele pedaço do chifre da serpente e levou ali até o James, que ele era marceneiro, pedreiro, um monte de coisa, e ele fez ali uma estrutura de uma varinha ali de madeira, colocou ali junto dessa madeira o pedaço do chifre da serpente, construiu o núcleo e construiu 2 varinhas para os 2 garotos, uma para cada um, obviamente. Eu conselho o nome da escola que eles iriam fundar. A Isolde escolheu Ilvermorny por causa que era homenagem ao local onde ela tinha nascido. Precisavam escolher aonde seria o local. Bom, o local, eles não tinham outro local a não ser a casa deles que o James tinha construído. Então, beleza, iria ser ali mesmo, um local pequeno para começar. E depois, o nome das casas. Primeiramente, eles queriam que tivessem 4 casas, assim como Hogwarts, porque eles queriam estar em Hogwarts e também eles decidiram fazer 4 casas assim como Hogwarts. E depois, qual seria o nome? Bom, o nome primeiramente seria o nome deles, mas os garotos achavam que o nome deles não serviria para colocar numa casa, porque senão ia ficar muito zoado. Aí o que eles fizeram? Escolheram 4 animais, um que cada um mais gostasse. O James, como não era bruxo, não tinha conexão com nenhuma criatura do reino mágico, ele decidiu pegar o Puckwood, porque a Isolde contava histórias sobre ele, né? Ele gostava muito porque ele ria, porque o Puckwood, o William, era muito zangado, e pro fim ele achava engraçado isso e escolheu o Puckwood. Aí depois a Isolde escolheu a Grande Serpente do Rio, porque ela tinha uma conexão com ela, escolheu a Grande Serpente. O Chadwick escolheu o Thunderbird, que seria o Pássaro Trovão, aquele mesmo que aparece no filme Animais Fantásticos, que no final do filme o Newt Scamander deixa ele sair de sua maleta. O Webster escolheu uma criatura chamada de Wampus, que é uma criatura que parece meio que um tigre ali, que é muito forte, rápida e difícil de ser capturada. Wampus, Puckwood, Thunderbird e a Grande Serpente do Rio. No começo era uma escola muito pequena, que na verdade só a Isolde praticamente ele lecionava, porque só ela conhecia de alguns feitiços, as crianças estavam aprendendo ainda, e o James era um trouxa, né? Bom, seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, as crianças ali do bairro começaram a estudar, voltavam para a casa delas no mesmo dia, porque não tinha dormitório, nada, e também era ali próximo. Aí depois os pais dessas crianças começaram a ajudar doando materiais mágicos necessários, alguns até se solidarizaram para poder se tornar professores também, e por fim Ilvermorny foi crescendo com o passar dos anos, até se tornar Ilvermorny de hoje em dia, que é um castelo muito foda e tudo mais. O James e a Isolde tiveram mais 2 filhas ao decorrer de sua vida, só que uma delas não poderia ter a magia, né? Ela não conseguia, não herdou a magia, então ela era meio que uma trouxa vivendo num lugar bruxo também. E a outra virou até o Fidioglota, porque herdou tudo. Uma não tinha nada, a outra herdou tudo, e assim foi. E as 2 eram gêmeas. O James e a Isolde viveram para mais dos 100 anos, tiveram uma homenagem feita ali na escola deles, na qual, bem no portão de entrada, tinha a estátua dos 2, tá? E os trabalhadores da escola de Ilvermorny, que cuidam da comida, da organização, da arrumação das coisas, da limpeza, são os Puckwoods. E por último, aqui só para acabar, a modo de seleção das casas é meio que diferente de Hogwarts. Hogwarts é feita pelo chapéu seletor, que era do Godric Gryffindor. E em Ilvermorny é feito o seguinte, colocaram assim meio que uns quadros meio espelhados assim de cada animal, né? Bem grandão na parede. A criança ela chega ali meio no salão comunal, bem no meio, para do lado do símbolo do nó górdico, que era o mesmo do brasão da mãe da Isolde. E daí ela espera até que uma dos 4 quadros ali, uma criatura se manifeste criando a criança. Então ela vai dar meio que um sinal, cada criatura tem um sinal diferente. Se uma criatura, às vezes acontece o seguinte, de 2, 3 até as 4 criaturas escolherem a criança. Se caso isso acontecer, a criança mesmo escolhe a casa que ela quer ir. Mas o fato de acontecer das 4 criaturas quererem a criança é muito raro. Isso acontece a cada uma vez em 10 anos. Bom, galera, acho que eu falei tudo aqui. Eu tô cansado, eu falei muito rápido. Olha pro vídeo ter mais. Muito obrigado. Vai deixando o seu like aí. Se inscreva já, como já disse antes. E também
Comente aqui nos comentários logo abaixo qual casa de Ilvermorny você gostaria de estudar. E se você tem dúvida, vai lá em www.pottermore.com e faça o teste de qual casa de Ilvermorny você pertence e coloque aqui nos comentários. E muito obrigado e até o próximo vídeo que eu falarei sobre as outras escolas de magia e bruxaria espalhadas aí pelo mundo em geral, um vídeo geralzão. Então aguarde e até o próximo vídeo, galera. Falou!